Oi, turma! Vamos dando continuidade à parte 2 do nosso vídeo sobre as regiões planas poligonais e agora nós vamos estudar a nossa parte 2 da nossa sequência de vídeos. Então, no nosso dia a dia, nós podemos observar, pessoal, vários tipos de figuras, formas geométricas, planas ou não, através de placas de trânsito, utensílios do dia a dia, brinquedos, relógios na parede das nossas casas. Então, a gente pode verificar os seus segmentos de reta, como essas figuras são formadas, as características e os seus lados e as suas estruturas. E à frente, na próxima imagem, eu vou estar mostrando para vocês alguns exemplos de figuras, formas e de polígonos. Nós temos o círculo, que ele é um corpo arredondado, ou seja, ele tem uma curvatura. Ele é um formato de circunferência e assim ele é um corpo redondo. Nós temos o quadrado, o triângulo, o pentágono, o retângulo, que são exemplos de polígono porque eles têm os seus vértices, que são esses cantos, que são as extremidades que vão se juntar, se interligar e vão formar um segmento de reta. Então, para uma região ela ser uma região plana poligonal, ela vai precisar ter os seus segmentos de reta que vão dar origem aí a o que nós chamamos de linha e de face, de lado, né, de um polígono. Então, observem as figuras que nós temos aí apresentadas, que são figuras que estão fechadas, porque a gente não pode esquecer que os polígonos eles não são figuras abertas, eles são figuras fechadas, certo? Então, observem as figuras que estão aí mais uma vez e vejam como elas são formadas por lados e elas se fecham e elas têm os seus segmentos de reta. É isso que vai caracterizar os nossos polígonos, as nossas regiões que são chamadas de regiões planas poligonais, certo? Como a gente estudou no vídeo anterior, o nome polígono ele vem do grego, significa diversos lados, porque a gente vai observar que são figuras que, dependendo da quantidade de lados, ela vai modificar a sua nomenclatura, ou seja, o seu nome, né? Cada nome dado a um polígono, ele vai dando ideia de quantos lados esse polígono tem, que é o que nós vamos ver agora em seguida. Por exemplo, essa região plana do pentágono, nós vamos ter 5 lados, por isso que chamamos de pentágono. O hexágono, que tem 6 lados, heptágono, tem 7 lados, eneágono, que tem 9 lados, e o decágono, que tem 10 lados, certo? Então vocês observem que a cada aumento da quantidade de lados, nós vamos ter uma mudança no nome dessa figura plana, certo? Então observem mais uma vez que essas figuras são regiões planas poligonais porque elas se interligam através dos seus vértices e através dos seus segmentos de reta, que eu vou colocar agora um exemplo de como a gente utiliza para poder interligar um ponto a outro ponto que vai se juntar dentro, né, dessa unificação das regiões planas poligonais. A gente vai utilizar essa linha, tá? Para cada lado dessas regiões planas do polígono, para que a gente possa ligar um ponto A até um ponto B. Então a gente vai observar que cada lado dessas formas, dessas figuras, dessas regiões planas, elas vão ter uma sequência de reta, que é um segmento, é uma linha que se liga a outra, porque o polígono ele não é aberto, ele é uma figura fechada. Então a gente vai precisar dessa linha reta para poder fechar essas figuras. Como por exemplo, mais uma vez na imagem a seguir que eu coloquei para vocês, nós vamos ter um ponto ao outro e esse ponto ao outro vão se interligar e vai dar origem ao lado, né, ao ângulo dessa forma, desse polígono. Agora nós temos outro exemplo que é uma região não poligonal.
Então não se esqueçam, tá, pessoal? Uma região ela não é poligonal quando ela é arredondada, ou seja, quando um dos seus lados ela tem um arredondamento, uma curvatura. Observem aí como o círculo ele é redondo, como eu falei antes, ele é um corpo redondo, então ele não é poligonal. Nós temos aí outra imagem, essa em vermelho, também não é poligonal. Por que que não é? Porque acima nós temos aí uma curvatura. Então, essa curvatura no ângulo aí, ela vai fazer, dar uma característica, né, que vai levar essa figura a não ser uma figura poligonal, certo? Então, observem bem e vejam que quando nós tivermos um corpo arredondado na figura, ela não será uma figura ali com a sua região poligonal, tá? Para ser uma região poligonal, vai ter que ser como algumas dessas figuras aí, sem ser o círculo, tá bom? Tem que ser figuras com segmentos de reta. No caso aí a primeira figura, que é um círculo da cor laranja, ela não é poligonal. Poligonal só os demais, porque nós temos segmentos de reta, nós temos os vértices e nós temos os lados aí que se fecham e não são arredondados, tá bom? Então, turma, muito obrigado por mais uma vez participarem com a gente aqui dos nossos vídeos. Obrigado aos nossos colegas professores que sempre nos ajudam e vamos dando continuidade. E mais uma vez, muito obrigado e até a próxima aula. Eu espero você para sempre participar com a gente aqui de todas as nossas aulas e do nosso trabalho, tá bom? Deus proteja todos vocês, se cuidem com as famílias de vocês em casa e nos vemos num próximo vídeo, tá bom? Então, até a próxima e eu conto com você. Tchau, tchau!